Cláudio Rezende, a partir de agora, notícias do Galo. Treinador é o assunto principal pós-clássico. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite a todos. Os bastidores do Atlético ficaram bastante agitados após a derrota no clássico. Ontem à noite, já na Arena MRV, a entrevista coletiva do técnico Cuca, ela não foi bem recebida pela cúpula da SAF. O treinador desanimado, em um certo momento chegou a dizer que ele nem tem certeza de que o Atlético, com ele, irá evoluir, irá encaixar na sequência da temporada. E aí mostra, pelo menos publicamente, o Cuca mostrou ali que não teria mais condições de comandar a equipe na sequência da temporada. Eu pude apurar que ele não entregou o cargo ontem e hoje pela manhã o Cuca passou por uma cirurgia no Hospital Mater Dei no ombro. Ele teve uma ruptura de ligamento no ombro e passou pela cirurgia. A cirurgia transcorreu normalmente e ele vai ter alta apenas amanhã cedo. Então o Cuca está em recuperação dessa cirurgia no ombro e diante disso, hoje, pelo que a gente pôde apurar conversando aqui e ali, é que o Atlético já teria definido pela saída do Cuca. Mas vão conversar com o treinador. Vai ter uma reunião, muito possivelmente quando ele deixar o hospital amanhã, para bater o martelo quanto à mudança no comando técnico do Atlético. Portanto, não devemos ter hoje, por parte do Galo, nenhum anúncio da saída do Cuca por esse motivo. Até porque ele está no hospital e é o técnico maior vencedor da história do Galo. A cúpula da SAF quer levar isso de uma forma muito profissional e muito respeitosa com o treinador. Então, uma conversa com o Cuca para definir se ele também concorda com essa saída, como que vai ser essa situação. Diante disso, Cirilo, o Atlético também, a gente tem matéria no itatiaiaesporte.com.br. Hoje a gente trabalhou aqui em várias mãos, né? Todo mundo pesquisando, apurando junto essa saída do Cuca iminente e o Atlético fazendo contatos. Então, eu já chamo o pessoal aí com detalhes nessa matéria de itatiaiaesporte.com.br. Alguns nomes, vamos lá. Tá lá, o Atlético encaminha a saída de Cuca e faz contatos por substituto. Saiba detalhes, tem lá no itatiaiaesporte.com.br. Vamos aos nomes. O Pedro Caixinha, português, que comandou o Bragantino entre os anos de 2023 e 2024. Em 23, por exemplo, o Bragantino teve a melhor colocação na história do Campeonato Brasileiro, sob o comando do Pedro Caixinha. Ele já teria recebido um contato inicial por meio do seu empresário para saber se ele toparia vir para o Galo. E a resposta teria sido positiva. Ele vê o Atlético como um grande clube e com um grande elenco, com muito potencial de melhorar o desempenho. Então, Pedro Caixinha, inclusive, foi o treinador que na época, no Santos, né? Ele começou esse ano no Santos e foi demitido no início do Campeonato Brasileiro com maus resultados. Na época, o Paulo Brax estava no Santos. E hoje está como o homem forte do futebol do Atlético quando contratou o Santos. O Pedro Caixinha, o Paulo Brax estava lá. Vamos ao outro nome, que ganha força nos bastidores do Galo, Cirilo, o Zubeldia. O Luiz Zubeldia deixou o São Paulo recentemente e nesse momento está sem clube, a exemplo do Pedro Caixinha. Pelo que a gente pôde apurar, por enquanto não teve esse contato, mas é um nome que ganha força nos bastidores do Atlético pelo seguinte: treinador que já estava no futebol brasileiro, então conhece o futebol brasileiro. Nesse momento, em agosto, né, quase setembro, é difícil você buscar um treinador que nunca teve experiência por aqui, né? Estrangeiro que não conhece a realidade, as longas viagens, logística, esse número de jogos maluco, né, que a gente tem aí no calendário do futebol brasileiro. Então o Zubeldia é um cara que já trabalhou também com nomes fortes e um time gigante, que é o São Paulo. Poderia ser uma alternativa. Inicialmente o Zubeldia não estaria tão disposto a um outro projeto do Brasil este ano, mas se for contactado aí é negociação, né, Cirilo? E tem alguns nomes que Tite é bem visto no Atlético já há muito tempo, né? Ex-técnico da seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. O Tite vai passar por uma cirurgia de prótese no joelho, agora dia 15 de setembro. E já avisou que não vai assumir nenhum trabalho, nenhuma situação agora. Então o Tite não aceitaria nesse momento. E o Sampaoli, eu pude apurar com pessoas próximas ao Sampaoli que ele viu o clássico de ontem, que o elenco do Atlético é muito bom,
E ele não pediria reforço, né? Porque é aquela situação. O São Paulo, quando esteve aqui, era pedindo reforço o tempo todo, mas do lado do Atlético, o nome dele divide muita opinião. Tem muito mais rejeição interna do que aprovação por parte do Sampaoli. E aí é um nome que neste momento não é um dos favoritos no Galo. É essa situação aí, Cirilo. O Galo não deve apostar neste momento num treinador de fora que não conheça o futebol brasileiro. O Pedro Caixinha, ex-Bragantino e Santos, é um nome que é viável no momento, mas o Zubeldia está ganhando força também por ter dirigido o São Paulo e pode ser um nome aí ao Atlético procurar. Lógico que essas conversas mais avançadas só vão acontecer depois da saída do Cuca. Assunto daqui a pouquinho também no debate com os comentaristas. Tá no YouTube já? Ainda não? Então bora pra lá. 14 mil pessoas com a gente no YouTube. Vai deixando o like aí, por gentileza. Seu like nos ajuda bastante. Clica no joinha e participa. Cláudio, em meio a essa história de treinador, vai sair hoje, vai sair amanhã, vai vir estrangeiro, vai vir brasileiro. Em meio a essa história toda aí, jogo no fim de semana, duelo de interinos. Acho que a tendência é essa, né? No Barradão, domingo, 6h30. Até porque o Vitória demitiu o Carille, né? E não contratou nenhum técnico ainda, depois do vexame do Vitória, né? Perdendo pro Flamengo de 8. E o Atlético é o Rodrigo Chagas, o técnico interino, né? Do Vitória. E o Galo, se realmente confirmar amanhã a saída do Cuca, o Lucas Gonçalves sempre né? O treinador ali interino, ele é da comissão técnica fixa, já vai ter que se preparar para o fim de semana. E Galo e Vitória, né? São dois times que estão na parte mais de baixo da tabela, o Vitória principalmente, mas o Galo vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, fora essa de ontem no Clássico. Então, preparação do Atlético, Cirilo tem um treino amanhã, viagem sábado para jogar no Barradão, que é um outro lugar que o Atlético historicamente tem dificuldades, mas precisa da vitória no fim de semana, Cirilo. Mas quanto a essa iminente troca de técnico, a saída do Cuca do Atlético, como você observa, Lê? Parece que o desgaste é evidente, né? O Claudião falou muito sobre isso ontem, durante todo o dia de hoje. Ele também se mostrou bem desanimado. As coisas não estão funcionando, tanto que a gente tem muita dificuldade. Falava muito isso na véspera do jogo, né? No dia do jogo. Fala que a gente tem muita dificuldade de achar um jogo inteiro bom do Atlético, né? A gente consegue ver resultados, né? As classificações da Copa do Brasil, que foi em cima do Flamengo, avançar na Sul-Americana, mal ou bem conseguiu êxito na competição sul-americana, mas a gente não vê um grande jogo, né? Então a gente percebe que a coisa não está andando, parece que também não existe uma sintonia fina entre ele e o grupo de jogadores. A torcida também perdeu a paciência. Normalmente o Cuca tem um estilo, que aí é o jeito dele, não estou nem criticando nem nada, ele tem um estilo de não tentar contemporizar com relação à relação com a direção. Então vai sobrando pouca coisa, né? Porque quando o resultado não vem, não tem o desempenho, você não tem as relações, o grupo não está com você, você não vê evolução, você não vê. Tanto que muita gente ficou atenta, né, o Cirilo, nessa parada aí do campeonato, ou dos campeonatos durante a Copa do Mundo de Clubes, para sentir a evolução das equipes, já que, de forma até extraordinária, os treinadores tiveram tempo para treiná-las. E o Atlético, se não tem o pior desempenho, tem um dos piores desempenhos pós-Copa do Mundo. E aí é o treinamento, né? São as escolhas, são as informações que o treinador passa, tirar o máximo de cada jogador, e isso realmente não aconteceu. Edu, o fim da linha para o comando técnico do Atlético é de fato a resposta mais importante, ou você enxergaria a possibilidade de continuidade? Ô Cirilo, trocar de treinador tem que ser assim num nível que você não tem muito o que fazer, de onde tirar, e dentro de campo o desempenho do Atlético aponta para isso, né? Já é uma sequência de desempenhos ruins, de jogos ruins, com raríssimas exceções. Eu trago para as exceções os jogos contra o Flamengo, e mesmo assim, dos 3 o Atlético perdeu 2, né? É bom ficar claro. Venceu no Maracanã, mas acabou perdendo aqui na Arena MRV, mas fez um segundo tempo muito bom, apesar da derrota, e se classificou nos pênaltis. Fora isso, cara, são muitos jogos ruins, muitas atuações muito abaixo, e que escancaram o mau trabalho técnico, né? Porque o elenco do Atlético não é ruim. O elenco do Atlético pode entregar muito mais do que vem entregando.
E para acrescentar, as coletivas do Cuca. A cada coletiva do Cuca, ele vai ficando cada vez mais para baixo, cada vez mais desanimado. Já falou mais de uma vez que não está conseguindo extrair o máximo dos atletas. Em outras entrevistas, já começando a apontar a responsabilidade para um ou outro. E aí não tem muito o que fazer, cara. Eu acho que chegou já no ponto máximo para que o Atlético já comece, aliás, já tenha outros nomes em foco e troque o comando, porque vem aí uma data FIFA. Se o Atlético ainda tem algum tipo de esperança na Copa do Brasil, que eu acho muito difícil, para mim o Cruzeiro está 90% na semifinal da Copa do Brasil, e não só pela vantagem, mas justamente pelo desempenho da equipe em relação ao do Atlético. Mas se o Galo tem a expectativa de fazer frente no jogo da volta, de melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro e de avançar na Sul-Americana, com o atual trabalho, eu não vejo perspectiva. Você enxerga perspectiva, Vinícius? Ô Cirilo, eu tento ao máximo ir contra essa cultura que nós temos, viciada em querer trocar treinador a todo instante. E já defendi aqui em alguns momentos a permanência do Cuca, mesmo concordando que o trabalho não é bom, por alguns motivos. Só que a coletiva do Cuca de ontem, ela foi tão ruim, ou até pior do que o desempenho do Atlético no segundo tempo. E quando o treinador ele não apresenta indícios de que ele pode melhorar o time, de que ele está detectando os problemas, quando ele chega e fala que o Scarpa estava bem no jogo, sendo que estava gritante, ele falou que o Scarpa estava mal no jogo, né? Não estava tão bem, sendo que estava gritante que o Scarpa era um dos melhores do time. Quando começa a enxergar mal demais e quando não dá sinais, indícios de que há algo para se apegar, de que possa melhorar o time, não tem por que eu ficar defendendo. Se nenhum treinador dá indício de que pode melhorar, então assim, não tem como fazer defesa pela permanência dele.